pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um episódio do Papo em Dobro, mais um dos nossos programas que compõem aqui a grade do Estúdio Bem Paraná. Bom, caso você não me conheça, eu sou Luísa Mainardes, jornalista aqui da casa, do Bem Paraná, e junto com a Josiane Hitz, eu produzo esse programa, no qual a Josiane coordena o estúdio. E o Franklin que tá aqui ajudando a gente com a operação de hoje. Bom, um recadinho importante, caso você esteja vendo a gente no YouTube, é que a gente também está disponível no Spotify, Amazon e Google Podcasts. Então, você pode ver a gente em todos esses canais. Bom, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito fácil de falar, porque é muito gostoso. E a gente trouxe aqui duas pessoas super especiais. Vou apresentá-los aqui para vocês. Então, primeiro, a gente tá aqui com o Thiago Paes, que é empresário, professor, apresentador de TV, colunista do portal Uai Turismo e tem uma presença ali super forte no Instagram e no YouTube. Seja muito bem-vindo! Obrigado, Luísa. Obrigado, prazer. Prazer é todo nosso. E para completar a mesa de hoje e deixar tudo ainda melhor, a gente trouxe a Raquel Pazini, que é consultora de viagens, mestre em turismo pela UFPR e supervisora dos cursos de turismo online, e presencial, do Centro Europeu. Seja bem-vinda! Muito obrigada, é um prazer estar aqui com vocês. Ai, que perfeito. Ai, gente, essa conversa eu tenho certeza que vai ser boa, porque não tem como ser ruim falar de viagem. Tem perrengue, né? Mas, no geral, é mais gostoso do que não. Então, pra começar, eu quero conhecer um pouquinho vocês, assim, especificamente, antes da gente entrar no tema, assim, a fundo. Tiago, você é curitibano ou você chegou, assim, na cidade? Eu nasci em Maceió, no Nordeste, mas morei em São Paulo, morei em Fortaleza, morei em outros lugares. Acho que o mais importante é que as cidades todas, abraçam as pessoas que vêm de fora. Eu moro aqui há quase 20 anos, então eu já me considero, não um nato curitibano, mas me considero um curitibano de coração. Moro aqui, tenho muito prazer de morar aqui. E assim, é como no turismo, a gente sempre fala também, Raquel? Não tem barreiras para quem quer entrar no turismo. Então não tem barreiras para quem quer ser de qualquer lugar do Brasil que seja. Então eu levanto muito essa bandeira de que somos um país e um país uníssono. Que legal. A gente tava falando sobre isso lá fora, Que no caso, já vou falar sobre você, Raquel, mas é curitibano, é quase que uma figurinha rara hoje em dia, Um curitibano nascido, criado. É uma cidade que tem gente de tudo quanto é lugar do Brasil, E o que te chamou atenção, assim, aqui em Curitiba, quando você veio pra cá pela primeira vez? Eu acho assim, na verdade, eu já vim pra morar, Eu casei e vim pra cá, então a cidade tem os estereótipos que as pessoas falam, é verdade. É uma cidade super organizada, é uma cidade que tem uma cena, hoje eu identifico muito melhor, uma cena gastronômica muito interessante, uma cena cultural muito interessante, assim como outras capitais do Brasil também tem, e tenho certeza de que Curitiba está entre as capitais que mais recebem, não só brasileiros de outras regiões como eu, mas pessoas de todos os lugares do mundo, Aqui é uma cidade de imigrantes, De várias nacionalidades, poloneses, ucranianos, italianos, japoneses, espanhóis, e que deixaram suas marcas aqui, mas muito antes disso tinha os povos originários e outras populações que passaram por aqui. Eu acho que isso faz parte da história do Brasil, que a gente tem que reverenciar, inclusive quando a gente fala de viagens e fala de turismo. Verdade. E você, Raquel, nascida e criada, Exatamente. Qual região, assim? Zona Norte, Zona Oeste, Zona Sul? Meu pai sempre foi ferroviário a vida inteira, Então eu cresci ali no bairro Cajuru, a minha vida foi ali acompanhando essa dinâmica dos trens, A gente tem estação ferroviária aqui na cidade, então isso está muito associado à minha memória afetiva, de criança, de família, e eu nunca tive vontade de morar fora, Isso é engraçado, assim, Curitiba me supre tão bem, assim, porque eu amo viajar, obviamente, adoro explorar outras fronteiras, mas eu me sinto feliz de voltar para Curitiba, das minhas raízes, dos meus laços aqui, e pretendo não morar em outra cidade, por enquanto. Ah, legal. E falando um pouquinho sobre o turismo, como que o turismo chegou na vida de vocês, Raquel? Por exemplo, como que o turismo cruzou aí o teu caminho? Lá quando eu fui fazer escolha pelo vestibular. Muito importante. Exatamente. Então, no ano que eu prestei vestibular, no ano 2000, o turismo assim, estava no auge. Tanto que foi a época que nos cursos da Federal ele estava mais concorrido que medicina. Então, estava todo mundo enlouquecido querendo fazer turismo. E aquilo me chamou atenção e eu me conectei com a ideia. Falei, puxa, talvez eu não consiga viajar o mundo inteiro como eu gostaria, mas pelo menos estudar o turismo, conhecer o mundo de diversas outras formas, isso me atraiu. E aí eu fui sem intenção do que área eu ia seguir no turismo, sem imaginar do quão vasta é a área do turismo.
E aí eu fiz faculdade, e aí ali eu me descobri, me encontrei, me apaixonei pela atividade profissional. E dali eu nunca mais parei no turismo. Nunca mais, perfeito. E você, Thiago, como que já era um sonho? Eu, bem diferente. Bem diferente, Completamente legal. diferente. Eu acho que, como eu tinha até adiantado um pouco, acho que vários profissionais do turismo vêm de outras áreas, né? O turismo, muitas vezes, não diferente da professora Raquel, vem como uma segunda opção de carreira, uma transição de carreira. E para mim não foi necessariamente uma transição. Eu sou advogado, né, de formação. Mas eu queria ter um trabalho com essa atividade que é tão encantadora e que eu já praticava como um leigo, como um amador, que era viajar e conhecer o mundo e contar as histórias, né? E veio todas as redes sociais para facilitar essa comunicação. Então eu realmente fiz, não uma transição de carreira, mas eu abracei uma nova carreira. E fui fazer o curso de turismo com a professora Raquel, inclusive, que foi minha professora e supervisora no curso, e me deparei com um mundo de novidades. Eu que já viajava para alguns países, eu que já conhecia alguns lugares, descobri que estudar turismo era muito mais do que eu imaginava, era muito mais do que viajar, ir e voltar para algum lugar. E daí fui abraçando todas as vertentes que a professora acabou de colocar também, das possibilidades do turismo, e fui descobrindo uma série de novidades, aliando inclusive outras áreas, né? Não só a jurídica, mas também marketing com turismo, né? Jornalismo com turismo, também sou estudante de jornalismo. Ai, que legal. Então, eu acho que foi, e acabei me direcionando pela presença digital do turismo, dos agentes de viagens, dos profissionais do turismo de uma forma geral. Fui estudando sobre isso, me dedicando sobre essa pauta, e hoje eu praticamente é uma atividade que eu abracei também para fazer. Queria falar um pouquinho sobre isso pensando no pós-pandemia, assim. Porque 2022 foi um ano muito importante, né? Avançou muito na vacinação. Mas eu acho que 2023 foi, para vocês, talvez um ano mais importante ainda, assim. Meu ciclo social, eu percebi que deu um boom imenso, assim. A minha bolha, né? As minhas redes sociais, os meus amigos, amigos de amigos... Viagem, assim, a rodo, assim, a torta direito, de verdade. Queria saber se vocês perceberam isso também, pensando até que vocês são profissionais da área, que vocês estão ainda mais dentro disso. Como é que foi? Bom, eu como agente de viagem, eu senti isso muito de perto, desde o início da pandemia, com todas as restrições de viagem, todas as dificuldades que a pandemia trouxe, né? Tanto para as agências que ficaram fechadas, todo mundo parado. Então, a gente foi observando gradativamente essa retomada. Então, ela começou pelas viagens no Brasil, né? O Thiago tem um papel incrível no projeto que ele participou, que ele vai comentar. Então, a gente observou que as pessoas primeiro começaram a viajar perto de casa, pegaram o carro, foram buscar lugares ao ar livre, e aí depois cada um teve o seu momento de retomar as suas viagens. A gente percebeu que isso foi muito particular, né? Teve gente que viajou em 2020 e teve gente que está viajando esse ano, né? E eu converso com essas pessoas com esses contextos. E quem está viajando esse ano, então, é uma urgência, assim, que é uma coisa. Fala, meu Deus, eu estou há muito tempo sem viajar, estou sofrendo por causa disso, né? Então, a gente foi vendo também que as pessoas começaram a olhar mais para o Brasil, porque para viajar para fora estava mais difícil. Então, no Brasil, a retomada começou antes. E esse ano, 2023, a gente está vendo essa demanda reprimida do internacional. Porque o internacional, a retomada foi mais gradual por conta que cada país tinha suas limitações de fronteira, de exigência em relação à vacina, em relação a antecedência, certificados, enfim, era muita burocracia. Então, tem aquele pessoal que, beleza, vamos aí, o que tem que fazer eu faço, e foi, inclusive até, por outro lado, aproveitou bons preços, enfim, nesse momento. Mas aí a gente viu, assim, que quando os países deixaram de exigir a vacina, o certificado, o Brasil deixou de exigir a vacina, o certificado de Covid, né, tinha que ter o teste negativo para o próprio brasileiro voltar ao país, porque isso também as pessoas tinham insegurança, falavam, puxa, vai que eu tô lá, preciso voltar e dou positivo, não consigo. Então as pessoas tinham muita restrição. Aí quando isso caiu, assim, aí foi aquele boom, assim, que aí foi esse ano, né? Então esse ano foi o ano mais representativo nisso. E aí, bom, dá para falar a tarde inteira sobre isso, tecnicamente, enfim, sobre vários aspectos, mas é esse movimento mesmo. Eu acho que a pandemia foi um divisor de águas, não só na história, mas trazendo para o turismo, ela foi um case muito importante. Case, gente, pelo amor de Deus, né? Foi
uma aberração tudo que aconteceu, mas assim, trazendo para academicamente falando, o turismo, ele muitas vezes é limitado, como eu estava falando aqui. E na pandemia mostrou-se a força dos profissionais do turismo. Né? Então, assim, eu acho que esses vírus, essas doenças endêmicas, ou até mesmo pandêmicas novamente, elas podem voltar a acontecer. A gente viu, né, que a gente vê agora nos noticiários diferente do que a gente via antes. Antes da pandemia de 2020, a gente via nos noticiários uma gripe na China, uma gripe na Ásia, a gente não ligava. E hoje, quando a gente se depara com a notícia dessa, a gente presta muito mais atenção. Isso, trazendo para o turismo, traz mais uma vez a força dos profissionais, principalmente dos agentes de viagens do turismo. Porque dentro da pandemia, existiu N histórias de viajantes que ficaram totalmente perdidos, como a professora acabou de colocar também, com a sua situação dentro da pandemia, né? Viajantes, nós temos pessoas brasileiras por todos os lugares do mundo. Bom, eu vou falar daqui a pouco, se você me permitir, mas eu acabei de chegar um tempo atrás da Ásia, Butão, Nepal, e eu me deparei que chegando no Butão tinha brasileiro lá no Butão. Então, assim, no Nepal, no extremo norte da Índia. Então tem brasileiros em todos os lugares do mundo. E muitas vezes as pessoas viajam sozinhas, acham engraçado, acham até bacana. As redes sociais, como você iniciou falando, né? Até dou aula sobre isso, mas as redes sociais são muito bacanas para contar seus perrengues, contar suas histórias, mas muitas vezes, na realidade, isso passa por uma série de problemas e de contextualização por meio dos profissionais. Né? Porque, por exemplo, para te dar só um exemplo, na pandemia as pessoas ficaram presas nos países que estavam fechados, como a professora colocou, e necessitaram de profissionais que tirassem ela de lá. Porque até mesmo o governo não tinha capacidade de comunicar com tanta gente, né? Profissionais de repatriação. De repatriação. Não, e também da logística técnica de emissão de passagem, cancelamento e uma série de coisas. E isso tudo eu estou te trazendo para dizer o seguinte, que por mais que a gente fale hoje que passou a pandemia, mas nós vamos ter que conviver com essas doenças endêmicas, com esses vírus. O turismo, né, para dizer não só nós, mas o turismo vai ter que conviver com ela. E cada vez mais a gente vê os profissionais do turismo se dedicando, principalmente os agentes de viagem, se dedicando a saber como tratar o cliente nesses momentos. Né? Qual seguro viagem é importante para um passageiro que vai hoje para a China, que vai hoje para a Índia, que vai hoje para o Nepal, que vai para a Ásia, que vai para a Índia, que vai para os Estados Unidos, que vai para a Europa, onde o seguro é obrigatório. Né? Então, assim, os profissionais estão dedicados a isso. Por isso que eu volto a falar, talvez eu vou insistir até o final, professora que me perdoe, insistir dizendo assim que o turismo não é o oba-oba e o perrengue. Isso é muito legal de mostrar na rede social, todos nós gostamos de mostrar. Mas o turismo passa por profissionais muito dedicados, muito sérios e que precisam a todo momento ser valorizados, assim. Acho que às vezes você vai daqui para Curitiba, para São Paulo, comprar uma passagem na internet, direto com a companhia, talvez seja fácil. Se acontecer alguma coisa em São Paulo, você tem parente no Rio, parente em São Paulo, parente no interior, volta para Curitiba de ônibus. É muito diferente quando isso acontece na Europa, ou até mesmo em países vizinhos, aqui na Argentina, tudo. Tem uma questão política, de legislação, de coisas que você não sabe, e você nem tem a obrigação de saber. Você está lá passando 4 ou 5 dias, né? E tem toda uma... Você pode estar pleno em férias em Marrakech, acontece um terremoto. E onde morreu 11.000 pessoas essa semana. Foi terrível, né? né? E o que você faz se você está envolvido numa situação dessa? Se você comprou sozinho, você vai ter que resolver tudo sozinho. E as pessoas ainda têm, né, só para finalizar, não quero me alongar nesse assunto, claro. Mas só para finalizar, e as pessoas ainda têm a fantasia no seu imaginário, e o consumidor não tem problema com relação a isso, de que comprar na internet é mais barato. As pessoas ainda fantasiam isso, porque num primeiro momento foi mais barato. Hoje não é, hoje é a mesma coisa, as políticas mudaram, né, das próprias companhias aéreas, das próprias empreendimentos hoteleiros, de todo o cerco do turismo. Mudou, e as pessoas, num primeiro momento, quando as empresas não existiam e elas queriam surgir, elas fizeram promoções, elas fizeram estratégias de marketing para aparecer para o mercado. E conseguiram. Conseguiram. Fizeram passagem a R$50, a R$1. Onde uma passagem que você paga R$100 para ir, R$1 para voltar, se sustenta. Isso é uma promoção, isso é um marketing. E as pessoas ainda, olha só que interessante, eu realmente estou finalizando, mas olha só que interessante, as pessoas ainda me pegam com
pessoas que querem comprar, que sabem que eu trabalho com turismo, enfim, e acham que só a gente viaja, não, as pessoas têm muita dúvida com isso, não, é você que trabalha com turismo, né? Sempre tem isso, você que trabalha com turismo, faz tudo. resolve isso pra mim, vai pra fila do banco pra mim, você que trabalha com turismo. Mas as pessoas ainda se deparam, vou comprar de madrugada que é mais barato. Vou comprar no final de semana que é mais barato. Mito. Né? Completamente mito. Isso foi uma estratégia que alguma companhia aérea utilizou mais de 10, 15 anos atrás, que ficou tão marcado no imaginário das pessoas que até hoje as pessoas acham que é mais barato fazer um tipo de ação como essa. E se depara com essas frustrações muitas vezes que podem acontecer, né? Porque você pode viajar, passear, ser tudo legal e voltar e não acontecer nada, e também você pode viajar e se dar muito mal, e também eu acho que tem uma terceira coisa, que você pode viajar, dar tudo certo e voltar, e você não ter a mesma experiência de um agente de viagens que vai lá e te diz como você viajar para aquele lugar, e eu posso te contar em outras histórias. Imagino, vocês devem ter um catálogo aí de experiências diferenciadas, absurdas. Mas aproveitando que você está falando sobre isso, achei muito interessante que você mencionou. O que você diria, assim, que foi uma lição que te marcou pensando nessa experiência da pandemia e nessas experiências que você mencionou? Assim, algo que você bate a pandemia e você pensa, isso aqui eu aprendi naquele momento, assim. Olha, principalmente a valorização do profissional do turismo, né? Principalmente a valorização, e aí eu falo até mais do que o agente de viagens. Eu acho que é muito importante a gente valorizar os guias de turismo. Muitas vezes a gente contrata até um guia de turismo e não valoriza o que ele fala porque está mais preocupado com a foto. Sabe, tá mais preocupado com o rios, tá mais preocupado com o check-in que vai fazer naquele lugar e dizer que foi. Então, acho assim, quando você contratar ou você estiver diante de um guia de turismo, escuta o que ele tá te falando. Acho que é muito importante. E as pessoas precisam ser valorizadas, né? Então, assim, isso a valorização do profissional do turismo como um todo, para mim, acho que foi muito marcante na pandemia, né? Porque foi um grande momento para o turismo aparecer, mas a gente, por outro lado, a gente também vê que o turismo ainda é muito desvalorizado nas políticas públicas, ministros que são contratados sem nenhum know-how dentro do turismo, né? E substituído por outro também sem nenhum know-how dentro do turismo. E a gente não está pedindo para que ele seja um turismólogo, a gente só está pedindo para que as pessoas entendam das políticas que o turismo precisa enquanto política pública, e também no setor privado a gente vê que os empresários se esforçam bastante. Mas acho que um caso bem emblemático para te pontuar foi o caso da Índia, onde vários e vários brasileiros estavam presos ainda durante a pandemia. E inclusive uma amiga deu entrevista para televisão, falando para jornais, falando da situação que estava lá, e foram vários agentes de viagens, operadoras de turismo que se mobilizaram para ajudar o governo brasileiro a trazer essas pessoas, esses brasileiros para cá. Então, assim, foi até engraçado que elas filmaram dentro do avião, eles cantando, falando mantras, dando graças a Deus, e realmente o governo conseguiu trazer esses brasileiros que estavam presos na Índia com a ajuda também dos profissionais do turismo. Então, acho que foi bem emblemático esse fato, me chamou bastante atenção na época. Um trabalho que às vezes fica bem invisível, né? Perfeito. E você, Raquel, o que você diria que você aprendeu naquele momento que você vai levar pro resto da sua vida? Eu acho que eu vi muito assim um cenário de oportunidades, né? Da gente aproveitar o momento para ser produtivo de qualquer forma, né? Eu, por exemplo, na minha agência, eu falei, puxa, eu nunca tive um momento de parar, né? Então você para, você formula os seus processos, você se organiza, você vai buscar treinamentos, você vai conhecer pessoas, né? A gente teve uma época do Clubhouse, né, Thiago? Mas eu conheci tanta gente que a gente mantém contatos profissionais até hoje. Então eu abri tanto o meu leque porque eu vi aquilo como uma oportunidade de explorar. Eu vi dentro da minha área profissional do agenciamento as pessoas se unindo mais, porque a gente viu que não estava fácil passar sozinho por essa etapa, né? Seja na questão profissional, seja na questão familiar, né? Com tanta gente sofrendo por perdas. Então, eu vi os agentes de viagem se unindo, se ajudando. E isso ficou, né? Esse aspecto colaborativo de, puxa, olha, porque tudo ficou novo para todo mundo de uma hora para outra, né? Então, assim, o país abriu a fronteira. Já teve algum passageiro que foi? Como foi a experiência? Tá difícil, tá complicado. Essa troca era muito mútua, muito contínua. Eu vi também, me chamou a atenção, eu estudo muito o lado dos produtos de experiência,
Eu comecei a rodar muito aqui, né, o entorno de Curitiba, região metropolitana. Então, eu vi propriedades rurais se abrindo para o turismo, né, espaços, né, de colheita do morango, da colheita da camomila. E, assim, você via a coisa acontecendo de uma forma muito orgânica, mas, ao mesmo tempo, assim, com um potencial brilhante para o turismo, porque as pessoas queriam realmente sair e eles vinham, não, a gente te recebe, a gente te acolhe, a gente está num espaço assim. Então eu vi coisas novas, eu vi coisas boas, mesmo numa fase tão difícil. Ai, que legal. E pensando na educação em turismo, você percebeu um maior interesse por trabalho na área? Por exemplo, pessoas querendo estudar isso para trabalhar? Ou você acha que foi o movimento contrário? Sim, o interesse pelo turismo, ele é contínuo, ele é constante. A gente, no Centro Europeu, a gente tem muito esse movimento da transição de carreira, que foi a própria experiência do professor Thiago, porque eu vejo hoje muitas pessoas buscando realização pessoal no profissional, né? Então, eu quero ser feliz com o que eu faço, isso tem que me fazer bem, tem que ter propósito. Então, eu vejo muitas carreiras abandonadas lá na sala de aula, do pessoal querendo se encontrar, e o turismo é muito fácil de se encontrar, porque como o turismo é muito grande, dentro das áreas você pode, sabe, assim, aprender, estudar e ter uma feliz descoberta. E acho que acontece, me permita, mas acho que acontece também o fato de que quando você pensa em trabalhar com turismo, você já vivenciou alguma coisa do turismo. É diferente de você, vou ser um arquiteto. Você vai começar a entender o que um arquiteto faz, né? Ou qualquer outra profissão. Com o turismo, não, você já viajou, você já teve uma experiência, você já tocou no turismo. Então, quando você vai estudar, aí você vai profissionalizar todas aquelas, entender de tudo que realmente o turismo, você, mas quando eu fui para Barcelona, aconteceu isso. Foi por isso que aconteceu isso, foi por isso que aconteceu. Então, você acaba encontrando os porquês de muitas coisas. E muda, e o turista profissional, que esse é o agente de viagens, o profissional do turismo, mas o turista profissional, ele muda, ele é muito diferente do turista comum, eu acho. Ele é mais exigente? Ou não? Ele é mais compreensivo, eu acho. Você concorda, Raquel? Sim, eu acho que é muito mais... Eu me tornei muito mais compreensivo. Ele entende mais a dinâmica e ele se sente, inclusive, mais beneficiado por isso, né? Sim. E eu vejo a experiência dos alunos do curso, né? Justamente essa. Nossa, eu não imaginava que o turismo era tudo isso. Eu não imaginava que o mundo profissional do turismo, os bastidores, era tão grande e complexo, que era tão interessante. Né? Então, as pessoas se encantam. É um curso que encanta, é uma área que encanta, porque justamente isso. Você pega a tua bagagem das suas viagens, porque esse é um ponto, é uma premissa em comum. Todo mundo ama viajar, porque eu falo, se ninguém gostar de viajar, não faz sentido estar aqui. É verdade, é verdade. Esse é o princípio básico. E dali as pessoas vão se despertando, vão tendo as suas ideias. É maravilhoso. E se você fosse dar um conselho pra quem quer começar hoje, assim? Eu ia falar, no caso da Raquel, de 20 anos atrás, mas 20 anos é muito tempo, né? Já deve ter mudado muito. Mas se você fosse dar uma dica pra quem tá, por exemplo, nesse momento do vestibular, assim, olhou o turismo lá, brilhou o olho, o que você diria, assim, pra ajudar essa pessoa? O turismo, ele tem muitas oportunidades. O turismo está precisando muito de profissionais, é uma área que cresce muito, que precisa sempre desse oxigênio, né? Então, o turismo é legal ter pessoas jovens. Eu fico super feliz quando vejo na sala de aula o pessoal mais jovem, assim, porque a gente precisa de quem queira investir a carreira. Então, às vezes, a gente tirar essa sensação, mas o que é a área profissional do turismo, né? Se joga, conhece, porque é uma área brilhante. Todos os profissionais que realmente eu conheço, estou falando de mim, que sou assim, muito realizada, muito feliz com o turismo, porque eu vejo que realmente tem muitas oportunidades e te traz uma satisfação pessoal muito grande. Perfeito. E você, Thiago, pensando em alguém que está transicionando, no caso, abraçando aí o turismo, mais uma coisa, o que você diria para dar uma dica? Eu acho que é uma grande oportunidade. Acho que mais do que o amor pela profissão, você também tem que ser um pouco pragmático nesse momento e pensar que também é uma grande oportunidade trabalhar com turismo, né? Se a gente for trazer de novo o assunto da pandemia, eu acho que a pandemia zerou, entre aspas, zerou muitas situações. Então, assim, as informações que a gente tinha do que era um destino, qualquer ele que seja, antes da pandemia, são pós-pandemia completamente diferentes. Sim. Então, assim, houve inclusive uma remodelação de destinos, né? As pessoas eram muito atraídas por certos destinos, na pandemia elas viram que elas poderiam ir para outros lugares, conhecer outros lugares,
Inclusive, a regionalização foi uma pauta muito forte, né? Então, as pessoas, nesse momento, inclusive, redescobriram o Brasil, né? Descobriram como é bom viajar pelo Brasil. Muita gente que viajava para o Japão 2 vezes por ano. Eu estou falando isso de casos concretos. De pessoas que viajavam 2 vezes por ano, viajavam para a Europa 1 vez por ano, outras pessoas viajavam para os Estados Unidos quase 2, 3 vezes por ano. Passaram obrigatoriamente a viajar para o Brasil e o melhor, gostaram. Porque encontraram hotéis de luxo, hotéis boutique, pousadas de charme, encontraram pousadas baratas, pousadas caras, encontraram voos regionais que não sabiam que existiam, tipo o aeroporto de Jericoacoara, vai surgir mais um aeroporto agora em Maragogi, no interior de Alagoas, e várias outras possibilidades que as pessoas tiveram de conhecer o Brasil, conhecer o interior, como eu fui agora também recentemente em Blumenau, eu aqui em Curitiba, morando há tanto tempo, e não conhecia Blumenau, né? Não conhecia Blumenau, fui em Maringá, que eu também não conhecia, Foz do Iguaçu eu já conhecia, mas é uma oportunidade de a gente ir e voltar e saber como está pós-pandemia. Então, voltando à tua pergunta, profissionalmente falando, acho que o profissional que entra hoje no turismo, ele tem essa oportunidade de enxergar o turismo daqui para frente, de ver tudo o que aconteceu, claro, faz parte do nosso conhecimento, da nossa profissão, saber tudo o que aconteceu, mas enxergar com bons olhos o turismo daqui para frente, e ele entra nessa profissão, digamos que em pé de igualdade com muita gente que até já está, né? Justamente por isso, porque zerou. Então, assim, as pessoas querem saber como está Portugal hoje. Não falo nem Portugal, que é mais próximo, mas sempre mais próximo do Brasil. Mas, sei lá, se você quer saber como está a Índia hoje, você tem que fazer uma capacitação. E você vai estar lá na capacitação sobre a Índia, sobre o Chile, sobre qualquer outro destino, com uma pessoa que trabalha 10, 20 anos no turismo também, porque ela também precisa saber como está esse destino agora. Então, é uma grande oportunidade. Eu queria complementar até, justamente, para reforçar o que você falou, da necessidade que o turismo tem da profissionalização. Porque às vezes as pessoas têm a sensação que qualquer pessoa faz, qualquer pessoa trabalha. Existe um amadorismo na área que isso não é positivo. Né? E não se sobressai. Né? E não se sobressai. Então, assim, não é oba-oba turismo, né? Nem é só então, assim, não é só viajar, não é só curtir. Então, tem que estudar, tem que se profissionalizar. Então, isso tem que se qualificar. Não, Raquel, e me permita, olha que coisa importante você traz para o nosso bate-papo aqui de hoje. O amadorismo, ele existe no turismo e muitas vezes o que aparece para as pessoas como algo negativo do turismo vem geralmente de um amador. E o amadorismo no turismo, ele acontece, mas vejam bem, não só nos pequenos empreendedores. Eles acontecem nos grandes empreendedores. A gente está vendo aí uma OTA que quebrou e deixou o país de cabelo em pé. Nem eu, que trabalho na área, imaginava que eram tantos milhões envolvidos. Né? E de pessoas que, por exemplo, não trabalhavam no turismo. De pessoas que, às vezes, trabalham com tecnologia e acham que o tema turismo é convidativo, porque as pessoas têm essa necessidade, essa vontade de viajar, e acham que é um grande filão de mercado. Gente, há um grande mercado, mas, como a professora acabou de colocar, precisa de profissionais, de pessoas que estudem, que se dediquem e que entendam o que a gente já falou aqui hoje, os porquês, né? Porque quando a gente viaja lá para a Índia, uma pessoa que viajou para a Índia uma vez e volta, até coloquei isso num artigo uma vez, uma pessoa que vai para a Índia e volta, ela não tem capacidade de me dizer o que fazer na Índia, né? E eu acredito muito mais num profissional que nunca foi para a Índia, mas que se dedica todos os dias a estudar como ir, como chegar, como fazer uma transição, como fazer uma conexão, como fazer um visto, né? Muito mais esse profissional do que uma pessoa que foi e voltou e abriu um Instagram. E olha que eu tenho Instagram de viagens, mas eu abri o Instagram e foi lá e digo assim, você vai pra Índia e é assim. Você pode ir, ser uma experiência totalmente diferente. Uhum. Aproveitando que você falou do Instagram, eu queria perguntar exatamente sobre isso. Como comunicador, né, como seja na internet, apresentador de televisão, como que é pra você poder mostrar esse mundão enorme para as pessoas a partir do teu olhar, assim, da tua experiência? Gente, não sei se eu não tô num bom momento para falar isso. Pensando de todos esses anos aí. Não, eu acho o seguinte, que as redes sociais, elas vieram para mudar o mundo, como a gente se relaciona com o mundo, né? Principalmente como a gente se comunica com o mundo. São extremamente positivas, mas tem um lado muito negativo também.
E a gente tem que saber, tem várias vertentes para falar sobre isso. Eu me dedico cada vez mais a estudar sobre isso. Eu acho que tem várias vertentes. Acho que enquanto profissional, criador de conteúdo, aquele que vai lá, que viaja, que faz um conteúdo para se comunicar com as pessoas que os seguem, que Também tem é um interesse. recorte, né? É um recorte do... Sobre esse profissional que eu me enquadro, eu acho assim que é muito bacana, é muito proveitoso, também precisa de uma certa profissionalização, né? Inclusive a gente fala sobre isso no curso, sobre uma certa profissionalização do profissional que quer ter uma presença digital, mas por outro lado precisa se ter muito cuidado, porque senão você vira um escravo de uma ferramenta que está lá como uma ferramenta, não como algo final. Entendeu? É uma ferramenta para você utilizar. E eu digo isso pelo seguinte, porque hoje muitas pessoas ficam brigando por visualizações. Brigando nem é com o seu vizinho, é consigo mesmo. Brigando por visualizações, querendo mais. E a pessoa que contrata ou que faz uma parceria, que está te chamando, quer ver essas visualizações. O que é uma pena. Porque muitas vezes é muito mais interessante a gente ver o conteúdo daquela pessoa do que a quantidade de seguidores, de visualizações. Então, às vezes as pessoas são muito preocupadas com isso e esquecem o conteúdo. Então a gente fica vendo aqueles conteúdos que faz, vem aqui, come isso, bebe isso, tchau. Isso não é conteúdo, mas chega lá, tem 100 mil visualizações, né? Então assim, eu digo para as pessoas que querem ter uma presença digital, que como criador de conteúdo, não sejam escravos da plataforma, do algoritmo, de qualquer outra coisa, né? dos números. Faça do jeito que você gosta, faça do jeito que você acha legal, e de repente você vai encontrar teu nicho, vai encontrar tua turma. E aí vai ser muito mais legal, porque você vai estar falando para quem te interessa. Então eu sempre falo para meus alunos o seguinte, não precisa jogar uma rede grande para pegar um peixe legal. Joga um anzol e pega um peixe legal. Né? Então para que tantas visualizações, tantos seguidores? E às vezes eu até me surpreendo. Eu falo assim, me surpreendo, porque foi na pandemia que meu Instagram cresceu bastante, né? Eu passei lá de, 30, 40, 50 mil seguidores para quase 200 mil. Hoje mais de 200 mil seguidores. E às vezes eu me pego assim, falando, gente, mas o que essas pessoas estão fazendo aqui? Né? Então eu mostrava muito mais um lado pessoal meu e parei assim, comecei a profissionalizar, fui entender mais sobre o que eu estava falando ali dentro. E eu acho que as pessoas sim devem estar nas suas redes sociais, não só o Instagram, mas tem o LinkedIn, tem o próprio Twitter, que não é mais Twitter, tem outras redes sociais. Eu acho que elas têm que estar onde elas se identificam, mas com um certo cuidado, para não causar um burnout, para não causar um problema psicológico, não causar um problema de comparação com outras pessoas e achar que você é sempre menor. E também tem uma questão muito visual, né? É você que tá gordo, é você que tá feia, é você que tá feio, é você que tá, sabe, com poucos seguidores. Isso é tudo muito pesado. Então acho que você vai com todo cuidado. E para o outro lado, a pessoa que está consumindo, eu acho que consumamos cada vez mais conteúdos que sejam bacanas, positivos, entendamos as vulnerabilidades das pessoas, né? As pessoas nem sempre estão bem para estar lá mostrando coisa legal, e consumamos coisas que sejam realmente relevantes, né? Acho que a gente precisa passar por esse canal aí claro, a rede social é muito bacana, tem muita coisa positiva, mas a gente precisa filtrar para que ela seja cada vez mais atuante, presente e positiva nas nossas vidas. A gente tá encerrando já estamos indo pro final, mas antes da gente fazer... Não, aqui é pra falar mesmo. Antes de encerrar, eu vou fazer uma última perguntinha pra você, Raquel, depois a gente vai fazer um bate-bola. Pensando, você comentou que redescobriu a região metropolitana, né, de Curitiba, e eu queria perguntar em relação a Curitiba. Você acha o que você diria, assim, 1 ou 2, 3 coisas que você acha que são importantes, que a gente pode melhorar hoje para aprimorar o turismo aqui na cidade? O turismo em Curitiba hoje está com uma vocação muito grande para o lazer, porque sempre foi conhecida, teve sempre a vocação da cidade ecológica, a cidade dos parques, mas era aquela cidade que as pessoas não imaginavam vir passar férias em Curitiba ou feriado em Curitiba. Então hoje as pessoas estão vindo para ficar mais tempo, porque a gente tem realmente... Os nossos atrativos turísticos clássicos são incríveis, né? Tem que falar do Passeio de Trem da Serra Verde, a gente tem que falar de todos os nossos parques, a gente tem que falar dos eventos. Mas eu vejo, e eu trabalho muito próximo do Sebrae, da jornada de produtos e experiência, no quanto se criam situações novas. Então, essa semana mesmo, eu participei de uma experiência chamada Curitiaves. A gente fez birdwatching no Parque Barigui.
Olha Então que você legal. imagina que coisa mais Que incrível. Observando incrível. as árvores também. Aham, e aí o com profissional que recebe estrangeiros que vem para o Brasil só com essa finalidade, e a gente está aqui e a gente não imagina como é fazer essa dinâmica, porque a observação de pássaros, mas como é que é isso na prática? Tem toda uma metodologia, tem todo um conteúdo por trás. Professora, e me permita, olha que filão para quem é biólogo, por exemplo, né? E quer trabalhar com turismo. Sim, o turismo é muito acolhedor. Observação de aves. Interseccional, né? E é uma atividade que tem crescido cada vez mais no Brasil, que eu tenho viajado aí e vejo bastante. Observação de aves. Sim, Que incrível. E a gente tem espaços culturais tão interessantes também, lugarzinhos escondidos. Então, é o que eu estava comentando contigo antes, né? O turismo está no nosso olhar, né? Esse desejo de buscar, de conhecer coisas novas. E a gente pode fazer isso na nossa própria cidade. Se a gente vai conhecer um restaurante, vai conhecer um parque novo, né? Você falou, puxa, fui a Blumenau, eu estou explorando. Isso é muito desse impulso de viajante, essa mente viajante. Eu acho que isso faz parte da pessoa. Concordo. Ser um turista na sua própria cidade é uma delícia, E né? na sua E essência. tem projetos. Desculpa. Não, vai lá. E tem projetos Tamo aí pra lindíssimos que fazem isso, né? O Tour de Boteco. Eu estive recentemente Exato, com o maravilhoso. pessoal do Tour de Boteco, a Carol. Gente, ela tem um projeto fantástico que faz um tour na cidade com turistas e eu fui participar. Premiado, né? Premiado, como no TripAdvisor, entre as 25 melhores experiências do mundo, a única brasileira. Nossa, Interessantíssimo. genuína, Curitibana genuína. temos que trazer aqui. Com Precisa certeza. vir, Carol, pro podcast chama da Carol. Luísa. E não só isso, né? Mas assim, eu acho que essas experiências da sua própria cidade, elas podem ser diversas, né? Fotografias, pessoas que fotografam turistas que querem serem fotografias profissionais das suas próprias cidades, né? Eu acho que experiências de gastronomia, como o Tour de Boteco, mas outras também de gastronomia, que você pode encontrar um grupo de turistas num restaurante, ou você pode abrir a sua casa, um espaço que você tenha seguro para isso. Então, assim, são várias atividades, as atividades do entorno também, como você bem colocou. A natureza, né, ao redor de Curitiba é impressionante, né? E a gente às vezes nem sabe. Perfeito. Então, antes de encerrar, vou fazer aqui um bate-bola com vocês. A primeira pergunta, na verdade, é quantos países vocês já visitaram? Vocês têm uma contagem assim? Sim, 31. 31. Você? 35. Olha, tá quase. Então, perfeito. Então, pensando nesses países, primeiro, um país que prometeu nada, mas entregou tudo. Raquel. Egito. Olha só. Você, Thiago. Puxa vida, você tinha que ter preparado. Não, aqui é o primeiro que vier na cabeça. Antes de ver o primeiro que vier na cabeça, eu vou falar o que eu veio primeiro, o Nepal. Por quê? Não, eu fui cheio de estereótipos, cheio de preconceitos, né? Eu tento não ir, eu tento ser um viajante que não compara nenhum lugar com o outro. Acho que a gente tem que saber viajar nesse sentido e conhecer o lugar, entender o lugar, o melhor do lugar. Mas o Nepal eu fui cheio de preconceitos, assim, do tipo, é muito isso, é muito aquilo, eu não vou gostar, vou dormir mal, vou não sei o quê. E me deparei com um país fantástico, jovem, super balada, tem rede de franquias internacionais. Tem Tudo que você não esperava. Tudo que eu não esperava. Legal. E você, Raquel, porque o Egito não prometeu nada, mas te entregou tudo? Não prometeu nada porque não era uma prioridade minha de viagem, né? Não estava no meu ranking. Lógico que eu imaginava que ia ser incrível, mas eu não tinha expectativas. Então, eu fui sem expectativa e eu acho que foi, assim, uma imersão de história, de singularidade, de emoção, de estar naqueles lugares que me tocou muito. Foi muito especial. Que legal. E agora, Thiago, um país que só pela culinária valeu a visita. Portugal, sempre. Sempre? Olha só, um grande defensor da culinária portuguesa. Eu sou amante de Portugal. Eu adoro estudar, adoro história do Brasil também. Sempre me fascinou a história do Brasil e Portugal. A história dos nossos imperadores, da nossa vinda dos portugueses para cá. Bom, eu escrevi um livro sobre isso, chamou o livro do Recomeço, falando sobre os portugueses que vieram para cá, de uma forma poética, mas eu acho que Portugal tem uma identidade muito forte com o Brasil, isso passa também pela gastronomia, uma identidade muito forte, gastronômica, cultural, e me fascina realmente viajar por Portugal. Viajei algumas vezes e sempre a culinária é algo que me chama a atenção em Portugal. E eu sempre estou conhecendo. Tem mais de 300 receitas de bacalhau, então não provei todas. Perfeito, perfeito. A exploração gastronômica é importante. Vou falar da minha experiência recente, que foi muito boa, que foi o Peru. O Peru? Estive lá recentemente e o Peru tá numa cena, né, internacional com a gastronomia. E eu achei incrível, assim, porque eu não fui nos restaurantes estrelados, tops. E, assim,
eu podia pedir um home service. O prato era muito bom. Ele vinha decorado, ele vinha incrível. Então, você vai no restaurante, você experimenta os ingredientes. Eu não sei, eu abri, assim, a mente, né? E eu achei incrível. Olha, bom, o Viagem e Gastronomia é a minha coluna do jornal. Eu aqui do lado do Thiago, eu não sou nada falando de gastronomia. Não pede pra gente falar de viagem e gastronomia. Mas você sabe que ele ama também a culinária peruana. Mas me permita, Luísa, já que a professora tocou na questão do Peru, o Central, que é o restaurante que ganhou entre os 50 melhores restaurantes do mundo peruano, ele traz uma informação muito importante para nós latino-americanos, né? O melhor restaurante do mundo é um latino-americano. Então, é muito importante essa informação. Que honra. Né? Porque a gente precisa aprender a comer a América Latina. Verdade. Né? A gente precisa aprender a comer o nosso entorno, as nossas raízes, a nossa região, e ensinar para o mundo que nós temos coisas muito boas. Eu acho que o Central faz muito bem isso. É pena que você não pôde ir, Raquel. É assim, mas e também assim, a fila de espera é gigante deles. Eu cheguei lá no auge da premiação, eles falaram, só para o ano que vem, não tem nem condição. É bem difícil. E o menu degustação dele, que inclusive é caro, mas enfim, é um menu degustação que ele leva do fundo do mar ao topo do Machu Picchu, da serra. Que legal. Então ele vai mostrando, essa batata é daqui, esse peixe é daqui, dessa tanta altura. Então ele é um menu de altitude que ele chama. E o Peru é incrível porque ele tem o mar, ele tem a montanha e ele tem a floresta. Exato. Que incrível. A amazônica, inclusive. Amazônica. Então é um país com uma diversidade, biomas assim, fantástico. espetaculares. E esse chefe, ele trouxe isso para a cozinha. Então... Ótimo. É o Vigília do Central. Então é fantástico. Inclusive eu escrevi um artigo no Portal Wise sobre isso, dizendo e a América Latina, o que é que tem para comer? Então é bastante interessante o que eu falo. Já dá para colocar lá no Google quem tá escutando a gente. Isso aí, vamos lá acompanhar a coluna. Mais um aqui é um país com um povo muito simpático, que a simpatia do povo chamou atenção. Você, Raquel. Ainda bem que foi você primeiro. Porque são assuntos que a gente nunca para pensar, né? Algo foi boa. de convivência. Para ver aqui, Thiago. Veio você primeiro. Não, eu vou ser um pouco óbvio, assim. Eu acho que nós, brasileiros, temos a característica de sermos um povo muito simpático. Apesar de que simpatia, ela não ela pode ser uma simpatia conservadora, ela pode ser uma simpatia de uma série de outras formas, isso que eu estou querendo dizer. Nós não somos um povo tão aberto quando nós dizemos para o mundo que somos um povo super acolhedor e aberto. Não somos tão assim, tem povos mais até acolhedores que nós, mas nós temos uma simpatia que é muito peculiar e é muito diferente do resto do mundo. E a gente deveria saber aproveitar um pouco melhor isso até. Mas eu acho que simpático os brasileiros são de uma forma como nenhum outro povo que eu conheci, pelo menos, assim. Então acho que nós saímos na frente aí nessa. Tudo bem, vou deixar essa roubadinha. Vou deixar. Achei que valeu. Pensou em alguém ou concorda? Eu concordo totalmente, porque acho que isso é a nossa imagem. E que bom que a gente tem isso, né? É verdade. O que me veio das minhas experiências foi da Tailândia. Não sei se da Tailândia você sentiu isso, porque eles se consideram como uma cidade do sorriso. E aí eles te recebem com muito sorriso, porque é quando a gente vê esse sorriso no olhar, né? Não é só naquela simpatia do trabalho, né? Quando a gente vê que realmente as pessoas... fora da obrigação. Quando a gente vê que as pessoas realmente gostam do turismo e do turista. Então, eu me senti bem acolhida na Tailândia. Legal. Para fechar, agora no Brasil, um estado ou cidade que merecia mais turismo, que merecia mais turistas, no caso. Você, Thiago, agora, que a Raquel foi primeiro. Eu pego para você. Olha, um lugar que merecia pensar. mais turista... Olha, eu vou falar o seguinte, vou tentar sair pela tangente. Vai. Não, eu acho assim que o Brasil... Pra você não se indispor, porque ele tem relacionamentos institucionais com vários estados. Exatamente. Ops. Pra não pegar Na mal. verdade, eu vou aproveitar para falar que eu faço parte de um programa chamado Voar Mais Brasil. Então, eu tenho realmente viajado pelo Brasil aí junto com a ABA, que é a Associação Brasileira das Empresas Aéreas, e a Fornatur, que é o Fórum Nacional de Dirigentes e Secretários de Turismo dos Estados. Então, assim, eu tenho viajado com esse projeto aí há alguns anos já e tenho conhecido bastante o Brasil. Eu acho que o Brasil inteiro, de uma forma geral, precisa ser mais... qual é a pergunta mesmo?
visitado, que mais turista. Mais turista. Então, o Brasil inteiro precisa de mais turista. E mais turista, não só estrangeiro, brasileiro também. Sim. Nós somos um povo que viaja bastante, mas muito para fora. E a gente precisa viajar um pouco mais para dentro também. E quando eu falo para dentro, eu não falo só no litoral. Né? Não só no litoral. Bom, eu venho do litoral, eu sei o quanto é importante o turismo para o litoral. Mas eu acho que nós brasileiros, principalmente nós brasileiros, precisamos conhecer o interior do Brasil. Né? Eu também preciso conhecer mais, eu conheço muito pouco do interior do Brasil, apesar de participar desse projeto ser o Brasil inteiro, mas assim, Mato Grosso do Sul, o próprio Mato Grosso, onde eu estive, que é fantástico, na Chapada dos Guimarães, ali na região do Cerrado brasileiro, que tem despontado com um turismo fantástico, e principalmente o turismo, a gente está falando um pouco de gastronomia, mas o turismo de enogastronomia vai surgir agora nos próximos anos no Brasil, olha, fica ligado nisso, mas vai surgir nos próximos anos no Brasil uma região tão forte em enoturismo quanto Gramado, quanto a região do sul, que é os vinhos do Cerrado. O Cerrado é um dos maiores biomas do mundo, acho que não sei se é o maior bioma do mundo, aí me corrijam, mas é um dos maiores biomas do mundo, mas o de mais diversidade, acredito que é do mundo, e lá estão sendo cultivados os vinhos que vão ser aí um dos grandes atrativos do turismo brasileiro. Então, assim, eu fui visitar algumas vinícolas, fui em Goiás, fui também na região do Distrito Federal visitar vinícolas e fiquei surpreso com a qualidade dos vinhos do Cerrado. Então, acho assim, o turista brasileiro precisa conhecer isso, porque o estrangeiro já está conhecendo. O estrangeiro visita, não vou dizer muito mais, que talvez é uma estatística errada, mas o estrangeiro visita muito o nosso Pantanal, visita muito Manaus e toda a Amazônia, visita outros lugares tão característicos do Brasil, e nós brasileiros às vezes deixamos para o lado para ir para um shopping nos Estados Unidos, para ir para um monumento que já foi 10 vezes na Europa e continua indo porque acha que é mais legal. Então, assim, a gente precisa de um viajante mais responsável com o próprio turismo brasileiro, e acho que essas são alguns dos lugares que precisa, assim, de mais turista, para que a gente valorizemos cada vez mais, não só o que é nosso, mas é porque a sustentabilidade, a natureza, a sustentabilidade do seu tripé mesmo, social, ambiental e econômico, o Brasil é um grande provedor desse tipo de turismo. Então, que saiamos na frente. Perfeito. Você, Raquel, lembrou de algum lugar específico? Na verdade, eu vou pegar carona no Thiago e vou falar de uma forma abrangente. Que a minha dica seria assim, às vezes as pessoas não visitam o lugar da forma correta. Então, tem lugares que não são para visitar um dia só, são lugares que você deve conhecer uma semana, porque às vezes você tem percepções erradas do lugar pela superficialidade, e a gente vê acontecendo isso no Brasil inteiro. Então, tem gente que faz bate-volta para Jericoacoara, bate-volta para Maragogi. São destinos que têm muito a oferecer, né? E exemplos simples, né? Nós aqui no Sul vamos com muita frequência para a Serra Gaúcha. Quantas vezes a gente passa reto por Porto Alegre, né? Ou Nova Petrópolis, né? Ou Nova Petrópolis. Então, há 2 semanas do meu aniversário, eu falei, eu gosto tanto, né, de Gramado, Canela, eu vou para lá. Mas eu falei assim, não, eu tô com vergonha porque eu não conheço Porto Alegre. Então, eu parei, fui visitar, achei maravilhosa a Casa da Cultura, a Casa do Mário Quintana. Coisas lindas. Lindo, então, né? eu falei, por quê? Né? Então, esse olhar do turista, assim, não seja superficial, veja... Saia da zona de conforto. Saia da zona de conforto, planeje melhor a sua viagem, olhe mais atentamente para o Brasil, que tem coisas que vão te surpreender. Tem uma frase que fala muito bem sobre isso, assim, falando de Maragogi, que você tocou no Maragogi, Maragogi não é um passeio, né? Assim como Jericoacoara também não é um passeio, é um destino onde você pode se hospedar, onde você pode viver, onde você pode fazer um monte de coisa. As pessoas fazem muito isso, assim, bate-volta, não. Né? Como é que você em um dia você vai viver a experiência da região? Não tem como. Não, e sem falar nas nossas festas culturais que temos pelo Brasil. Pirinópolis tem uma festa do Divino lá, que é lindíssima, é um encontro cultural, enfim, é lindo. Pirinópolis, o próprio... Ou seja, ir do jeito certo, no tempo certo, com a duração certa, e aí por isso que os profissionais, né? É verdade. Voltar pra casa e não se arrepender. Perfeito, gente. É isso, muito obrigada pela participação de vocês. Eu vou deixar agora um espacinho pra, se vocês quiserem, no caso do Thiago, divulgar as redes sociais. Raquel, se quiser divulgar as redes sociais do Centro Europeu, do curso de turismo, podem ficar à vontade. Começar com você, Thiago, ali, ó. Diretamente para os nossos espectadores na câmera 3.
Gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado do nosso bate-papo, um pouco do que a gente faz, com muito prazer. É sempre um prazer para mim falar de turismo. Eu tô lá nas redes sociais como Paz pelo Mundo, também no YouTube e na TV, no Travel Box Brasil, onde estou com uma série nova sobre os países budistas do Himalaia. Extremo norte da Índia, Nepal e Butão. Assistam, tá lá no YouTube já alguns episódios, vai sair também na TV em novembro, agora na TV, novembro de 2023. Saiu a nova temporada pelo Brasil e alguns desses lugares que eu falei aqui hoje vão estar lá no Travel Box Brasil, mas me sigam lá nas redes sociais, @Paes pelo Mundo. Perfeito. Você, Raquel? Também agradeço a oportunidade. Nós que trabalhamos com turismo adoramos um bom papo. Aqui foi papo em dobro, papo em triplo, né? Papo triplo com a Luísa. Então, obrigada, Luísa. Foi muito bom essa oportunidade aqui. E, bom, eu tenho essa vida dupla, né? Eu tenho meu trabalho já na minha agência de turismo, a Agatur. Estou na supervisão do curso de turismo centro-europeu, então se você ficou com essa vontade de saber um pouco mais, né, do mundo profissional do turismo, o nosso Instagram é @turismo.centro-europeu, então lá a gente comenta bastante desse mundo, desses bastidores. Ótimo, perfeito, gente. Muito obrigada de novo. E você, se você assistiu até aqui, não esquece de deixar um gostei, de compartilhar, de comentar quais outros assuntos que você acha relevante de trazer aqui e outras pessoas que podem aqui sentar com a gente para ter uma conversa, tá bom? Não esquece também de seguir o Bem Paraná nas redes sociais, é @BemParaná, tudo junto, minúsculo, não tem segredo. Então é isso, gente. Muito obrigada pela companhia de vocês e até uma próxima. Tchau, tchau!